começando aqui o nosso Pod Up, para a gente conversar sobre marketing, comunicação, mídia e negócios. E hoje a gente está recebendo aqui Pedro França, um amigo de longa data. Muito bem-vindo à nossa estreia. Obrigado, Déia. Obrigado a todo o time aí. Para mim é uma honra, um grande prazer. E vida longa ao Pod Up. O Pedro França é Head de parcerias da Simple Ads. Fala um pouquinho do trabalho da Simple Ads para a gente, Pedro. Legal. Simple Ads, poxa, é uma grande empresa brasileira, né, 100% brasileira. Foi fundada aqui em 2016. Eu estou na empresa desde o início. Nós nascemos como uma Ad Network, né, apenas focada em clientes diretos e websites, fechando parcerias e veiculando as campanhas nesses websites. E hoje nós, pelo contrário, né, nós temos um leque enorme ali de soluções para os nossos clientes, né? Então, continuamos sendo uma Ad Network também, temos nossos formatos diferenciados, trabalhamos com a nossa rede de sites, mas também trabalhamos com DSPs, trabalhamos com campanhas programáticas, trabalhamos com outros tipos de veiculações, redes sociais, enfim. Temos o nosso método Simple Ads, que não é apenas uma campanha pontual, mas sim um pegar na mão do nosso cliente e transformarmos a jornada dele como um todo. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é como você chegou até aqui, porque nessa trajetória, porque você é nativo digital praticamente, né, na profissão. Como que foi a evolução do Pedro que iniciou esse processo profissional já dentro do digital e para o momento que você está vivendo hoje? Conta pra gente um pouquinho. Estou aqui no digital vivendo esse universo desde 2010, né? E mudou bastante, né, Déia? Assim, acho que desde quando eu comecei, mas era um mercado muito pequeno, né? Assim, era um mercado que as empresas estavam todas no mesmo barco, tentando entender o que estava acontecendo e quando uma lançava algo novo, alguma tecnologia nova, todo mundo já copiava e se juntava, enfim. E o negócio começou meio que todos meio que dando as mãos assim e entrando nessa seara nova, né? Tinha uma desconfiança no início, porque as pessoas estavam muito ligadas. Eu assisti esses dias, eu revi uma entrevista do David Letterman com o Bill Gates, sabe essa clássica entrevista? Que o Bill Gates fala sobre internet e tal, e o David Letterman tira uma onda da cara dele, né, na entrevista. E existia um pouco dessa descrença no início do digital? Eu acho que sim. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti do Walter Longo, e ele dizia assim, né, que nós estávamos vivendo naquele momento um tesaraque. O que era o tesaraque ali? Era o que, assim, a gente ainda não estávamos mais no passo onde todos achávamos que estávamos, mas ainda não havíamos, de fato, colocado o pé no novo universo, né? Então, todo mundo meio perdido e todo mundo meio querendo descobrir um caminho ali e ao mesmo tempo todos juntos, né? Vivendo tudo isso junto. Dentro do meu negócio, principalmente, que é de publicidade digital, né? E depois com a programática, a mesma coisa, enfim. E aí hoje tudo mais estável, mas ainda assim agora AI, né? Então é uma constante evolução que nunca para. E a gente precisa estar a todo momento ali estudando e dando o máximo de si, olhando para o amiguinho do lado, vendo o que está acontecendo, e a gente não pode parar um só dia, senão a gente fica para trás. Pedro, você que trabalha com tantos players aí na área de produção de conteúdo, os publishers, você percebe que tem muita gente produzindo conteúdo, mas nem todo mundo está conseguindo traduzir isso em receita, né, Pedro? Por que você acha que isso está acontecendo? Na sua visão, o que separa quem monetiza e quem não consegue fazer dinheiro com conteúdo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque eu acho que envolve muitas coisas, né? O que eu posso dizer é que quando se tem algo bem estruturado, né? A parte ali, o padrão, né? O beabá, bem estruturado,
da produção de conteúdo, uma plataforma bem consolidada, toda a parte tecnológica que envolve todo o processo do publisher, seja ele um website ou um aplicativo, enfim, tudo isso bem estruturado. E quando você escolhe bons fornecedores, né, que estão sim preocupados com a experiência do usuário, né, com de fato entregar algo relevante para esse usuário sem atrapalhar, né, essa experiência, eu acho que a conta fecha, né? O velho bom senso, né? Acho que cada vez mais a gente vem tendo menos espaço para aqueles anúncios que são agressivos, que são impactantes, né? E hoje não dá mais para dizer que é a qualquer custo, né? A audiência entende, né, já o que está acontecendo, e novas empresas estão chegando, mostrando que dá sim para a gente equilibrar as coisas e mesmo assim gerar uma receita relevante. Então, eu acredito que é um passo atrás, né, como eu disse, mas tendo isso bem estruturado e escolhendo bons fornecedores, eu acho que não tem como dar errado, não. E também tem o fato de que as empresas que crescem são aquelas que sacam que a sua audiência é um ativo estratégico, né, Pedro? Que é mais do que um número, você precisa trabalhar e entender essa audiência, entregar para ela o que ela quer. E para isso você precisa estudar bem a sua audiência na medida em que ela vem, né? E aí, por falar em audiência, eu acho que é interessante dar uma dica, deixar aqui uma pulga para os produtores de conteúdo, para que eles trabalhem melhor aqueles dados que eles coletam da audiência. A audiência entrega muito. A audiência entrega as suas preferências, a audiência entrega um pouco daquilo que é tendência. Então, isso também pode ser transformado em ativo para que a sua próxima produção engaje ainda mais pessoas e, com isso, atraia mais receitas. Então, tem mais por trás da audiência, que é conhecimento, do que necessariamente só audiência, né? E eu quero te fazer uma próxima pergunta falando de inteligência artificial, porque a inteligência artificial que está em tudo, né? Está na mídia, está na automação, está na forma que as pessoas... a inteligência artificial virou o melhor amigo, né, de muita gente, né? Tem gente perguntando coisas assim inimagináveis para a inteligência artificial. E por que não a gente usar isso cada vez mais para melhorar o nosso negócio? Porém, tem um risco, né, de ser igual a todo mundo. Então, como a gente consegue usar a inteligência artificial para gerar conteúdo sem ficar igual a todo mundo e ter um diferencial? Inteligência artificial já é uma super realidade, né, aqui no nosso mercado. Não só para o nosso mercado, né, mas para o mundo como um todo. Mas eu costumo dizer que a inteligência artificial dentro de um panorama de um carro, por exemplo, né, ela é o motor do carro, né, ela deve ser o motor do carro e a gente deve continuar sendo piloto, né, e não o contrário. Então, eu acho que assim, o time, né, e a pessoa ali que tiver com essa maior habilidade e estiver ali trabalhando com AI, quando você se aprofunda de fato, né, entende todo o potencial que pode ser entregue com ela e tudo que você pode fazer, então isso desde prompts bem executados até agentes bem treinados, enfim, isso não tenho dúvida de que agiliza muito o trabalho, né, otimiza o tempo, né, e a gente consegue chegar em lugares onde demoraríamos muito mais se não fosse ela, né, Então, quem consegue trabalhar dessa forma, né, com esse, de novo, o passinho atrás, né, então assim, fazendo o dever de casa antes, vai extrair o melhor, não tenho dúvidas, né, mas quem decidir que a responsabilidade é dela, né? Então, assim, eu só vou passar o meu comando aqui, eu quero que ela execute tudo e não é bem assim, né? Não existe mágica. Então... Não existe milagre, né? Exato. Então, é aquela máxima da autorresponsabilidade, né? A gente precisa saber o que é nosso e o que a gente deve delegar. Então, ela chegou para somar, não tenho dúvidas. Com certeza. E aí, só um comentário final, eu acho que também a gente tem que usar
tudo nessa vida tem que ter estratégia. Então, utilizar a ferramenta a nosso favor, como você comentou, não entendê-la como alguém ou algo que compete, porque eu acho que isso é um pensamento bem atrasado, mas sim como algo que veio só acrescentar, né, veio somar, e você precisa ser um curador, você precisa ser o piloto, como você falou, desse carro, e usar muito bem e usar com estratégia, né? Quero falar com você de um assunto que pode ficar parecendo batido. Você que é head de parcerias, e tem muita gente banalizando esse termo, parceria, né? Eu entendo que parceria é um negócio que se constrói, né, Pedro? Não é uma coisa de imediato. Parceria, para se ter resultado, precisa de tempo. Estou errado, Pedro? Não, estou corretíssima. Não existe parceria de um estalar de dedos, né? Não tem essa, assim. Acho que eu tenho um grande amigo que diz, né? Poxa, a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa gerar valor, né? Então, não tem como você chegar pedindo alguma coisa para alguém, né? Ainda que aquele alguém seja o seu máximo objetivo ali, você não tem como chegar ali e fazer uma solicitação, né? Primeiro você gera valor, né? Você se faz visto, se aproxima, começa, né? E é um relacionamento, né? Então, assim, depois disso a gente consegue construir algo de fato que seja sólido, que seja relevante, e aí as coisas vão se desenrolando. Uma relação de parceria, na minha opinião, bem estruturada, ela não nasce do dia para a noite, né? E ela precisa de confiança, né? E confiança a gente não consegue de uma hora para outra. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa gerar valor, a gente precisa de muita credibilidade, né, para que se tenha confiança. Então, no mundo que a gente vive atualmente, isso não é fácil, né? Porque é um mundo onde as pessoas são cada vez mais imediatistas, né? É um mundo onde cada vez mais não se olha para o agora, então se olha sempre um passo adiante, sempre para o futuro, né? Então, no momento em que a gente tem essa necessidade de gerar uma nova parceria, de construir uma nova parceria, né? Principalmente dizendo, a gente precisa pôr os pés no chão e começar um passinho após o outro. Isso é muito real, porque quando existe alinhamento e confiança, o resultado ele vai acontecer quase que naturalmente, né, Pedro? Então, um negócio para ser sustentável, uma parceria sustentável, precisa sim de tempo, precisa sim de confiança, troca, erros e acertos, e é natural que as empresas entrem pensando no imediatismo, principalmente num mundo tão ansioso, né, para resultado, e, na verdade, as maiores oportunidades elas vão nascer na medida em que você investe na parceria, que acredita na parceria, dê tempo para que as coisas aconteçam. E aí, mais uma pergunta de milhões para colocar você numa sinuca, Pedro. Qual o maior erro das marcas ao investir em mídia atualmente? Eu acho que tem um clássico, né, que cada vez mais vem existindo menos, né, erros como esse, mas ainda acontece, né, que, na minha opinião, é um erro muito comum e né, já tocamos aqui em alguns pontos semelhantes, que é o não olhar para si, né? Quando uma empresa, né, o cliente final ali contrata uma agência e até mesmo uma plataforma, um veículo, enfim, o final ali da ponta, né, da cadeia, onde ele vai destinar ali o budget de alguma campanha, enfim, o investimento final, muitas vezes a empresa se exime de qualquer outra responsabilidade e ela acredita que aquela agência ou aquela plataforma, aquele veículo vai resolver o problema dela, né? E aí, muitas vezes isso não acontece por faltar informação, né? Alguma informação ou algum passo importante que a empresa não tomou, enfim. Vou dar um exemplo claro aqui para ilustrar. Uma empresa tem o objetivo de, sei lá, uma geração de lead, vai desenvolver uma campanha para geração de lead. A agência vai, desenvolve a campanha e tal, e destina para uma plataforma, por exemplo, para um veículo de comunicação, para uma plataforma como a Network, por exemplo, como a Simpoads, e aí a gente desenvolve a campanha e põe a campanha no ar, né? E muitas vezes
quando o usuário lá do outro lado da ponta vai fazer o cadastramento, por exemplo, né, vai realizar o cadastro, muitas vezes, além de um page que o cliente deveria ter visto, a hospedagem, por exemplo, não foi feita da forma correta, né? Então, assim, o trabalho da agência, teoricamente, foi feito. Ela desenvolveu, ela conseguiu a conexão com o veículo ali, com a plataforma, conosco, por exemplo, a tecnologia final. Nós desenvolvemos o nosso trabalho, colocamos a campanha no ar, fizemos a entrega da campanha, chegamos na audiência correta, a audiência se cadastrou, porém, o resultado lá no funil não deu certo por conta do próprio cliente, né, do departamento de marketing, ou enfim, alguém responsável ali do próprio cliente final. Então, eu acho que, claro, é um trabalho de todos, né, papel da agência, orientar e estar perto, é papel da ponta ali do veículo, da plataforma, de estar junto ali, orientando passo a passo como deve ser feito, sem dúvida nenhuma. Mas o cliente precisa entender que o maior responsável para que tudo aconteça é ele, né? E ele tem que saber cobrar, ele tem que ter profundidade suficiente para uma conversa, né? Para uma conversa difícil, para uma conversa detalhada, né? Sobre determinada campanha ou determinada ação, enfim. Então, como eu disse, né? Isso vem acontecendo cada vez menos dentro da minha visão de mercado, porque hoje em dia não tem mais bobo, né? Tá todo mundo se especializando aí, ainda bem, isso é uma ótima coisa. Outro erro também, eu acho que você deve acompanhar muito isso, né? É as empresas decidirem fazer campanhas de curto prazo, pequenas campanhas, esperando resultados extraordinários, né? E como você colocou muito bem, sem estruturar a base, o seu funil, sem estruturar como isso vai ser recebido, o depois, né? Fiz a campanha, mas como é que você vai receber, como é que você vai reter, como é que você vai converter? Isso ninguém pensa, né? A conversão, não é milagre também, precisa de uma estrutura, uma estratégia para você conseguir, depois da campanha, transformar isso numa realidade, num contrato, de fato, né? O lead pode até chegar, mas para ele chegar também tem um processo. Uma coisa que eu acredito que o crescimento sustentável, ele é construção. Então, uma campanha não vai sozinha também fechar um ciclo para você comercial. Eu acho que é um processo, né? Sua marca tem que ser forte, a sua presença digital tem que ser consistente. Então, todos esses aspectos precisam fazer parte e não só a campanha resolver os seus objetivos estratégicos. Pare e pensa qual é o seu objetivo estratégico, qual é o seu posicionamento, onde você quer chegar. E aí todo esse conjunto forma parte do seu objetivo. Você já pegou muita campanha pequena querendo fazer milagre, Pedro? Nossa, acontece bastante. Hoje, é o que eu disse, né? Vem acontecendo menos. Eu acho que cada vez mais o mercado tá entendendo, né? Que dessa forma não funciona, né? A gente não... É constância, né? Assim, como tudo na vida, né? Poxa, o que adianta eu pegar aqui, pô, hoje eu não tô legal, meu corpo não tá bem, eu preciso resolver, eu vou começar a fazer uma dieta, vou fazer uma dieta uma semana, uma academia uma semana, resolver meu problema? Claro que não, você resolveu parte do seu problema, você precisa ter constância, tem que ter educação, reeducação alimentar, tem que ter treino, tem que ter, enfim, estudo em cima daquilo, como tudo na vida. Mas, quando a gente está falando de contratações, né, muita empresa acredita que existe ali o Messias, que é o salvador de tudo, e não é bem assim, né? Mas, graças a Deus, isso tem mudado. Eu acredito nisso, né? Eu acho que o mercado está cada vez mais maduro e esses pequenos aí que continuam pensando dessa forma vão ficar para trás. Não tem como. E aí, já que você tocou nesse ponto, eu te elevei agora a diretor de marketing ou CEO de uma empresa para você me dizer o seguinte, Pedro, se você estivesse nessa cadeira ou nessas cadeiras, o que as empresas deveriam começar a fazer imediatamente para não ficar para trás? Poxa, eu acho que não dá para deixar a AI de fora, né, Déia? Nos anos 2000, a gente viveu o SEO, né? Eu acho que agora a gente pode falar do AI SEO, né? Quem não tem esse olhar como cliente final, né? Assim, você
ter esse drive de AI, né, para ver esse serviço, né, dentro do mercado, né, vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás, não tem como, né? Assim, acho que quem olha só para o SEO hoje já está para trás, né? Então, acho que esse olhar, né, investimento de fato mesmo em inteligência artificial constante, essa geração de valor, né, que a gente tanto está falando aqui também, de maturidade mesmo de negócio, né, entendendo que nada se resolve do dia para a noite, que todos do time precisam estar engajados para aquele bem, né, e não só daquele momento, mas sim da jornada como um todo, né, como cliente, e boas escolhas, né, nas contratações ali de fornecedores, né, e você tendo entendimento e tendo profundidade, você vai conseguir executar essas boas escolhas. Eu acredito que teria um bom caminho pela frente aí. Claro, né, é complexo, acho que cada empresa vive uma dificuldade, cada empresa tem um objetivo, né? Eu olhando ali, se eu fosse uma empresa e tivesse ali os objetivos mais comuns, né, que é vender mais, enfim, conseguir que meus serviços fossem comprados ali, eu estaria olhando para isso, assim, teria esse drive de AI, profundidade de AI e profundidade e maturidade de entendimento do mercado como um todo para poder discutir ali com grandes fornecedores e tomar as melhores decisões. De se adaptarem e de estarem abertas a fazerem mudanças, mesmo que sejam mudanças disruptivas que vão desafiar ali o seu atual momento, o que dava certo, mas que necessariamente pode não dar certo num futuro muito próximo, né? Então, precisa estar aberto a novas estratégias e investir nelas, né? Acreditar que elas não são o futuro, elas já estão no presente, impactando o seu dia a dia, as suas decisões, e principalmente a sua rentabilidade, o seu negócio em si, sem medo de ser impactado pelas novidades. Bom, Pedro, eu queria te agradecer demais a estar com a gente aqui no PodUp, nosso programa de estreia. O PodUp, que é um projeto da Babu Emotion e que tem aí o patrocínio, né, do nosso site senhorcurioso.com.br, que, por acaso, é um publisher, né, Pedro? Maravilhoso. Então, eu agradeço demais a sua participação, espero tê-lo aqui de novo. Eu também espero. Poxa, eu estou ansioso aí pelos próximos episódios. Para mim foi uma honra, como eu disse no começo, é uma honra. Adoro vocês. Obrigado a todo o time, toda a equipe, Deia, Rô. Um grande beijo a todos e sigam aqui o PodUp, que com certeza terão muitos convidados maravilhosos. Para quem quiser saber mais, simpoeds.com.br, pode falar com a gente ali, enfim, redes sociais, no site, e eu teria o maior prazer ali também em atendê-los no que eu puder ajudar. Estamos 100% disponíveis a todos vocês. A Simpoeds conta com um time muito competente, além do Pedro, que é indiscutivelmente excelente no trabalho que ele faz com a equipe dele. Eu quero deixar um beijo para o Guilherme, para o Anderson, para todo o time da Simpoeds e toda a sua competência. E aí, pessoal, siga a gente nas redes sociais, Babu Emotion no Instagram, Babu Emotion no YouTube. E eu quero deixar aqui um grande abraço para todos vocês. Mandem suas dicas, coisas que vocês querem falar a respeito, que a gente vai estar aqui correndo atrás para trazer as pautas dentro da nossa programação.